A gente vai continuar falando sobre o cenário interno, mas antes de olhar para o exterior, ontem a gente deu um breaking news aqui, infelizmente, com a situação da Colômbia, e o número de mortos do terremoto passou agora há pouco de 200, Tainá. Socorristas seguem trabalhando na busca por sobreviventes, porque nós temos centenas de desaparecidos. Uma contagem feita pela CNN, com base nos relatórios das agências e também autoridades colombianas, indica que pelo menos 213 pessoas morreram. A maior parte das vítimas estava nas cidades de Cali e Pereira, onde dezenas de prédios colapsaram, como vocês veem nas imagens. Vários hospitais locais estão sobrecarregados. A Prefeitura de Cali relatou quase 950 feridos e mais de 200 pessoas presas ainda sob os escombros. Já a governadora do departamento de Valle de la Cauca disse que há quase 500 feridos na região e cerca de 5.000 casas foram completamente destruídas. O presidente da Colômbia, o Abelardo de la Espriella, que tomou posse agora, na última sexta-feira, visitou as áreas afetadas para supervisionar a resposta à emergência. O terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia foi o mais forte registrado no país na última década. Pelo menos 2 tremores secundários foram registrados na sequência e as autoridades, obviamente, estão em alerta para novas réplicas. Vamos seguir falando sobre o terremoto na Colômbia, agora com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Américo, esse terremoto acontece menos de uma semana depois da posse do presidente Abelardo de la Espriella. Quais são os principais desafios para o governo? Olá, Tainá, boa tarde para você, boa tarde para o Libe, para todo mundo que está com a gente aqui no Bastidores. Nenhum governante quer, obviamente, ter que lidar com uma tragédia desse tamanho. Ainda mais quando você acabou de assumir o posto. Bernardo de la Espriella tomou posse na última sexta-feira. Estava há apenas 3 dias no cargo quando já teve que lidar com esse enorme teste, que é um teste também político e administrativo. A gente precisa lembrar que o Abelardo de la Espriella nunca teve uma experiência administrativa, nunca teve nenhum cargo público. Essa é a primeira experiência dele e já num teste enorme. A gente sabe que quando um governante num país democrático, como é o caso da Colômbia, tem que enfrentar uma tragédia como essa, ele tem 2 caminhos. Se ele for muito bem, se ele mostrar empatia, se ele mostrar que o serviço público conseguiu ajudar as pessoas, conseguiu recuperar as posses dessas pessoas, conseguiu trabalhar no resgate dessas pessoas, como o Uribe nos contou, que ainda estão soterradas, conseguir amparar a população e conseguir ser percebido como um governo que está mostrando essa empatia, o Abelardo de la Espriella, se conseguir fazer isso, vai conseguir consolidar a sua popularidade. Caso contrário, caso seja um governo que tenha dificuldades para lidar com essa tragédia, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela, onde a resposta das autoridades foi muito lenta, foi muito ruim, aí ele já sai numa posição de muita desvantagem logo no início do seu governo. Importante lembrar que a Colômbia tem uma estrutura governamental, burocrática, estatal, muito melhor do que a ditadura venezuelana, mas mesmo assim é uma enorme tragédia, especialmente quando a gente leva em consideração que o Bernardo de la Espriella ainda não teve tempo sequer de montar completamente o seu governo. Ele nomeou os ministros, nomeou cargos de alto escalão, mas aquela estrutura ali que está tendo que lidar diretamente com a tragédia é a estrutura herdada do governo passado. Ele também vai ter uma dificuldade inicial, porque ele prometeu revolucionar o Estado na Colômbia, fazer vários cortes, inclusive o chamado ajuste fiscal muito duro na Colômbia. E ele provavelmente vai ter que adiar tudo isso, porque uma tragédia desse tamanho exige medidas, obviamente, extraordinárias para ajudar a população afetada. E só para concluir, o Bernardo de la Espriella também precisa de toda a ajuda possível, inclusive externa. O Brasil, por exemplo, já poderia ter mandado, inclusive, mais ajuda da Colômbia, está dizendo que vai analisar exatamente o que vai enviar para a Colômbia, lembrando corretamente que a Colômbia tem mais estrutura do que a Venezuela, quando o Brasil mandou ajuda quase imediatamente para os venezuelanos, mas é importante, até para manter as boas relações com esse novo governo de direita na Colômbia,
que o Brasil, de fato, ajude o país vizinho, até para manter a posição do Brasil como a grande potência da região. E a lamentar até aqui a ajuda, vamos colocar assim, dos Estados Unidos, que é uma ajuda muito limitada até aqui. Os Estados Unidos é o país que está se dizendo o grande aliado da Colômbia, festejou a eleição do Abelardo de la Espriella, o presidente Donald Trump disse que os dois vão trabalhar muito juntos, chegaram a oferecer $1 bilhão para os colombianos combaterem o narcotráfico e cuidarem da segurança nacional. Mas, nessa tragédia até aqui, os americanos ofereceram apenas $15,5 milhões por uma ajuda que é muito limitada. É preciso muito mais do que isso para o Bernardo de la Espriella e o povo colombiano conseguirem se refazer dessa tragédia toda. Quase nada, Américo. E mais do que isso, a gente está falando de um país que historicamente sempre foi alinhado aos Estados Unidos na região, até para compensar um pouco o governo ditatorial de Nicolás Maduro e Hugo Chávez na Venezuela. Então a Colômbia sempre foi a joia dos olhos dos Estados Unidos. Essa ajuda agora, ainda mais com um aliado à frente que precisa tanto da ajuda dos Estados Unidos, não faz sentido algum. Américo, a União Europeia disse que vai prestar apoio à Colômbia com um serviço de satélites europeus. Explica de que forma esse serviço funciona e é para ajuda ao país ou é para pelo menos um diagnóstico, se caso outros eventos sistêmicos acontecerem de tremores por lá? A União Europeia, assim como os Estados Unidos, ofereceu também ajuda à Colômbia. Ofereceu valores que não foram revelados, o que para mim indica que também não são valores relevantes do tamanho que a Colômbia precisa e merece da ajuda dos seus parceiros, mas a União Europeia ofereceu ajuda financeira, ajuda humanitária para essas pessoas que foram atingidas, mas também ofereceu o acesso a um sistema que é chamado Sistema Copérnico. Faz parte do sistema que a União Europeia tem para monitorar o clima, para monitorar desastres naturais, para monitorar inclusive impactos de terremoto. É um sistema aí que conecta muitos satélites, imagens aéreas e de satélite, que no caso de, por exemplo, combate às mudanças climáticas ou eventos naturais, ajuda a prever parte desses eventos e também a ajudar a avisar a população de como deve se comportar face a esses eventos. No caso de terremotos, eles usam essas imagens para identificar áreas que foram mais afetadas, áreas onde eventualmente pode haver algum sinal ali de que podemos ter sobreviventes, que podemos ter esperança de alguma ação coordenada de ajuda. Então é um apoio técnico que a União Europeia está oferecendo para a Colômbia para guiar os esforços de ajuda seguindo a essa tragédia e também os esforços depois de recuperação do país. Mas em termos de dinheiro mesmo, os europeus também não disseram quanto é que vão oferecer para os colombianos. E eu insisto nesse ponto. Quando você fala de aliados, como a União Europeia diz ser, como os Estados Unidos dizem ser, e a oportunidade para o Brasil também de ajudar a Colômbia, eles precisam muito dessa ajuda e é necessário se falar de valores bem mais altos, embora essa ajuda técnica da União Europeia possa ser bastante valiosa. Obrigada, Américo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar. Subiu para 224 o número de mortos no terremoto da Colômbia. O número foi atualizado após mais 14 mortes serem confirmadas na região de Chocó.